Nosso estudo de hoje é a lição 82 do livro Seara dos Médiuns, tem por título Sobrevivência. A todos os que, na linha do cristianismo contemporâneo, hostilizem a ideia da sobrevivência diante de mediunidades e médios, respondamos com o testamento do próprio Cristo. À face desse impositivo, respiguemos do texto da Boa Nova o seguinte trecho de importante carta elucidativa. Notifico-vos também, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado e que também já recebeste, no qual vos mantendes, se não guardais a crença morta. Entreguei-vos primeiro a certeza que igualmente recebi, a certeza de que Jesus morreu por amor a nós todos, de que foi sepultado e de que ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Logo após, foi visto por Cefas, pelos 12 companheiros que lhe eram familiares, e em seguida por mais de 500 irmãos, dos quais a maior parte ainda permanece junto de nós nesse mundo. Depois disso foi visto por Tiago e outra vez pelos amigos mais íntimos, e ultimamente apareceu também a mim, num fenômeno inesperado. Isso aconteceu, embora seja de minha parte o menor dos apóstolos, não me reconhecendo digno desse nome, mas pela bênção de Deus, sou o que sou, cabendo-me trabalhar intensivamente para que essa bênção do Senhor para comigo não seja frustrada. Desse modo, seja por mim ou pelos outros, assim é a verdade que ensinamos e haveis crido. Ora, se prega que o Cristo ressuscitou dos mortos, por que motivo há entre vós quem diga que os mortos não ressuscitam? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo igualmente não ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a vossa fé. Semelhantes considerações parecem nascidas do punho do valoroso comentarista espírita na atualidade, entretanto foram escritas há quase 2000 anos por Paulo de Tarso e constam dos versículos 1 a 14 do capítulo 15 da primeira mensagem do grande amigo da gentilidade aos Coríntios, aqui transcritas por nós na linguagem de nossos dias. É fácil observar assim que todos os cristãos dessa ou daquela escola de fé que procuram desacreditar mediunidades e médiums, mas não fazem que tentar destruir as bases espirituais em que se levantam, golpeando e defraudando a si mesmos. Gente, o Emmanuel hoje, ele ajuda mais uma vez a gente que tenha qualquer possibilidade de ter contato mais íntimo, mais próximo com companheiros de outras religiões que insistem em dizer que a mediunidade não seria uma coisa santa, que não é uma coisa bíblica, e que tem gente que diz que toda comunicação espiritual seria diabólica, o que seria um grande contrassenso e até uma falta muito grande de justiça, porque seria abandonar a nós aqui na Terra apenas a influência dos, entre aspas, demônios. Se a gente recebe a influência de demônio, por que a gente não pode receber a influência de anjos? Aí eles vão dizer, mas anjo é diferente de espírito. Tá, mas anjo é o que então? Me explica o que é anjo. Anjo seria o quê? Seria alguém aparecer na minha frente todo vestido de branco com asinha branca voando? É isso que seria? Claro que o anjo é um espírito. Anjo e demônio eram as nomenclaturas utilizadas para quem estava desencarnado, sendo a figura do anjo uma figura voltada para o bem, né? E o demônio voltada para o mal, embora a gente saiba que a palavra anjo, dentro da cultura, ela tem uma acepção muito mais ampla. A gente fala de anjo bom e anjo mau, né? E anjo decaído, né? Se fala numa teoria católica. Já quando se fala de demônio, aí você não vai encontrar na cultura ocidental nada se referindo a demônio como sendo o anjo bom. Você vai encontrar sempre falando do anjo ruim, embora a gente saiba que na Grécia Antiga, daemon significava inteligência. Tá? Mas quando se fala tanto de anjo como demônio nas escrituras, se está falando de mediunidade. E aqui o Paulo de Tarso está chamando a atenção. Fala, gente, se o próprio Jesus ressuscitou, apareceu para um monte de gente. Aliás, quem parar para ler o Evangelho de João é o evangelho mais completo dos 4, e é o evangelho que traz mais detalhes com relação aos momentos que Jesus ficou aqui
entre os discípulos até após o martírio. Fique bem claro, após o martírio, como é que aconteceu, como é que foram as aparições. A gente vai ver que eram aparições mesmo. Ele, em espírito, ou ele aparecia para a visão mediúnica de alguns médiuns que tinham essa capacidade, ou ele se materializava rápido e desmaterializava logo em seguida. As pessoas ficavam saindo tristes. O relato é esse. Parem para ler o Evangelho de João e, se não quiserem perder tempo, podem ir para o final do livro, logo depois do martírio. Vocês vão ver o seguinte: os discípulos andando cabisbaixo, triste, e Jesus aparece do lado deles e começa a perguntar: o que está acontecendo? Você não soube, não? Mataram o nosso Salvador. Aí ele fala qualquer coisa que permite ser reconhecido. Quando olho para ele, era Jesus que estava aqui entre a gente, né? Mas cadê ele? Sumiu de novo. E ele só apareceu de verdade, materializado mesmo, ali claramente, segundo as Escrituras, para Tomé. Tomé precisou tocar para ver. E é tão interessante que nesse episódio de Tomé, Jesus ainda fala para ele: não me toque ainda, porque eu não estou pronto. E Tomé provavelmente observou o fenômeno todo de materialização promovida por aquele que é o nosso Senhor, né? Mas o fenômeno, vamos botar aqui, devia ser muito mais completo, mas um fenômeno parecido com o que a gente já observou aqui no Brasil através do médium Peixotinho, os fenômenos de materialização, através do médium do próprio Chico Xavier, durante um tempo até ser interrompido pelo Emmanuel, e o que aconteceu, que está relatado em livros enormes, livros muitas vezes até nem digitado ainda, só escrito à mão, de experiências do Centro Espírita Frei Luiz aqui no Rio de Janeiro, ou de alguns companheiros que ainda fazem um trabalho de materialização voltado somente para casos que a medicina desacreditou, né, na recuperação do doente. Aí o que acontece? A pessoa vai para uma câmara onde aparece, o espírito se materializa, vai até a pessoa, dá um passe na pessoa para a recuperação dele, de alguma maneira, e vai embora. Então, quer dizer, esses fenômenos eles sempre fizeram parte, mas a gente vai encontrar alguns irmãos que pregam, defendem com garras e unhas que a manifestação mediúnica ela seria uma fraude, ou, se acontece, ela está acontecendo promovida pelo lado negativo da coisa, pelo lado mal da coisa. Então são espíritos ruins que têm o único, exclusivo privilégio de se comunicar com cada um de nós. E aí, quando alguém vier falar assim com vocês, a partir de agora, a gente aproveitando a oportunidade que o Emmanuel dá para a gente pega a carta aos Coríntios, pega esse capítulo e lê para eles, né? Ó, eu entreguei-vos primeiro a certeza de que igualmente, né, a certeza de que Jesus morreu por todos nós e foi sepultado, mas que ressuscitou. Aí ele fala aqui, né, na carta, todo mundo viu, Tiago, todo mundo. Até que chega a hora, aconteceu também com ele, também, na estrada de Damasco. Ele fala: eu sou o menor dos apóstolos, e de repente aconteceu aquele fenômeno inesperado. E que, mais uma vez, a gente bate na mesma tecla. Foi um fenômeno muito mais profundo do que simplesmente isso. Eu parto do princípio seguinte: se alguém odeia o Cristo, está indo para uma cidade para perseguir e matar aqueles que seguem o Cristo, porque ele acredita que o Cristo é contrário à lei mosaica, Cristo não somente apareceu para ele. Cristo provavelmente pegou pela mão, deu um abraço nele, levou ele no mundo espiritual. Ele diz que foi até o terceiro céu. O que significa isso? Ele não explicou para a gente como é que foi a experiência dele. Ele só fala que a justificativa dele ter mudado tudo, toda a vida dele, foi pela fé. Está lá na carta aos Romanos, né? A justificativa pela fé. Que alguns irmãos até abraçam de maneira dogmática essa afirmativa. Mas ele fala: gente, se prega que o Cristo ressuscitou dos mortos, por que motivo há entre vós quem diga que os mortos não ressuscitam? Ah, então não, é privilégio só de Cristo. Ah, foi só de Elias e Moisés que apareceram na transfiguração. Foi só de... Gente, bom senso, razão, vamos estudar todos juntos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.